Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse suplá em crochê com fio de malha são agulha de crochê 7 milímetros. Nós vamos utilizar agulha de tapeçaria, pode ser a 9 ou a 10. Você vai precisar de fio de malha na cor rosa claro. Esse aqui é da Tapeçu, ele vem com 1 quilo rolo, mas ele não vai nem a metade. E você vai precisar também de um fio de malha floral estampado. Se você não tiver, você pode utilizar um tom sobre tom, um rosa mais forte, ou até um roxo, um lilás. Nós vamos utilizar esse estampado floral da Tapeteco, ele também vem com 1 quilo rolo, mas também não vai nem a metade. Geralmente, dois cones assim, aliás, 2 rolos assim de fio de malha, geralmente dá para fazer em torno de 5 a 6 suplá o jogo. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso suplá redondo. Você vai iniciar o seu trabalho com fio estampado. Se você não tiver um estampado, você pode utilizar um outro tom de rosa, um rosa mais forte que combine com esse rosinha, pode usar um branco, enfim. Você pode fazer a combinação de cores, utilizando também aquela nossa aulinha do círculo cromático no site, e você pode observar outras combinações de cores. Você vai fazer o anel mágico. E nós vamos colocar aqui 8 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar agora esse nosso anel, puxando esse fio inicial para fechar bem aqui. Ó, ele vai ficar assim. Então, agora nós vamos fechar a carreira, introduzindo a agulha não aqui na correntinha, naquela laçadinha que fica após o primeiro ponto baixo. A correntinha, ela conta como um ponto, então foram a correntinha mais 8 pontos baixos, ficaram 9, só que a gente não fecha nela. A gente introduz a agulha na laçada do primeiro ponto, pegando as 2 laçadas, puxa a laçada do fio aqui para a parte de trás. Ó. Vai ficar como se fosse ali um fiozinho corrido, só um fiozinho, não são 2 laçadas, uma só. Você puxa a laçada ali por dentro da agulha, ó, passa a agulha por dentro da laçada, pega o fio que vem do novelo, passa por dentro daquela laçada e por dentro do ponto que está lá na agulha. E aqui a gente já sobe a próxima carreira. Então, para o ponto alto, nós vamos subir 2 correntes, porque o fio de malha ele já deixa o ponto bem alto. Então, essas 2 correntes já equivalem ao primeiro ponto. Vamos trabalhar agora nos próximos pontos, ó. 2 pontos altos, vamos virar aqui. São 2 pontos altos para cada ponto da base. Finalizada essa carreira com os pontos altos, você alonga o ponto, vem aqui nessas 2 correntinhas do primeiro ponto alto e puxa o fio ali por dentro. Vai formar um fiozinho corrido aqui entre os pontos que tem 2 laçadas. Você vai naquele fio, pega a laçada, passa o fio que vem por dentro do novelo por aqueles 2 pontos, na laçada e no ponto. Na próxima carreira agora, nós vamos subir as 2 correntes e nós vamos novamente trabalhar 2 pontos altos para cada ponto da base. Só repetir a carreira anterior. Finalizada essa segunda carreira de pontos altos,
você vai fechar e arrematar. Então, nós vamos lá naquela laçadinha do primeiro ponto. Vamos alongar aqui um pouquinho. Vamos puxar o fio ali por dentro. Vamos cortar o fio. Agora, a gente puxa todo o fio ali por dentro. Ó, ele fica assim quando você puxa o fio. O que que acontece agora? Você puxa o fio dessa forma, você vem nesse ponto que tem as duas laçadinhas antes desse fio corrido, introduz a agulha por trás dele, aperta bem o ponto, puxa aquele fio ali por dentro, ó. Ele forma aqui como se fosse outra correntinha de outro ponto, ó. Ele fica assim. Agora, aqui, a gente vai esconder esse ponto, esse fio, por alguns pontos. Por uns 4 pontos. E com a agulha de tapeçaria, a gente esconde esse fio por entre os pontos do trabalho. Já vamos fazendo o acabamento aqui. A gente vai trazendo ele aqui pro meio do trabalho. E escondemos por entre os pontos. Só na parte de trás. Depois a gente corta. Ó, vai ficar assim. Agora, a gente vai trabalhar com fio rosa para a próxima carreira. Então, nessa próxima carreira, você vai em qualquer ponto da base, puxa o fio, sobe 2 correntes e trabalha aqui um ponto alto no próximo ponto, um aumento no ponto seguinte. Um ponto alto no próximo ponto, um aumento no ponto seguinte. O aumento é sempre 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Você vai trabalhar dessa forma para toda a carreira. Quando você terminar essa primeira carreira com a cor rosa, ele vai ficando assim. Você puxa o seu trabalho sempre que vai terminando cada carreira, porque a malha ela cede um pouco. Agora, nós vamos fechar essa carreira, então, nós não vamos nas 2 correntes. Nós vamos vir por trás aqui do primeiro ponto, das 2 laçadas dele, puxamos o fio ali por dentro, aquela laçada. Ela fica com esse fio corrido aqui entre os 2 pontos. Você coloca a laçada na agulha e puxa o fio que vem do rolo lá do fio de malha por dentro desse ponto. Aqui a gente vai apertar só um pouquinho mais. Ó. Para ele ficar bem definido ali. Então, vamos colocar agora o fio aqui por dentro. Colocar a agulha por dentro do fio e passar aqui por dentro. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar agora 2 pontos, um aumento. Então, serão as 2 correntes para subir, 2 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte. E o aumento no próximo ponto. 2 pontos altos feitos no mesmo ponto da base. Então, a sequência para essa carreira é essa: 2 pontos altos, um aumento no ponto seguinte. Depois que você terminar essa segunda carreira de pontos altos, você vai cortar aqui um pedaço do fio e vai arrematar. Então, a gente vai alongar aqui o ponto, vamos puxar aquele fio ali por dentro, ó, aquela laçada.
Ó. Você vai puxar tudo aqui por dentro. Todo o fio. Agora, a gente introduz a agulha no último ponto alto feito. Pegamos aquele fio, puxamos ali por dentro. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Esconder esse fio. Por uns 4 pontinhos. Depois, a gente esconde ele com a agulha de tapeçaria lá por trás do trabalho. Ó. Aqui por trás, a gente abre o fio, coloca ali na agulha e traz aqui por dentro dos pontos para esconder. Depois que você escondeu todo o fio aqui na parte de trás, terminamos com a cor rosa, você vai pegar a outra cor que você estiver trabalhando, nesse nosso caso floral ou estampado. A gente vai subir aqui em qualquer ponto uma corrente. Vamos fazer no próximo ponto um ponto baixo, já pegando aquele fio do início. Agora, você vai trabalhar 3 correntes, vai pular 2 pontos da base e no seguinte vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 2 pontos, no seguinte faça um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 2 pontos e no seguinte faça um ponto baixo. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Quando você terminar essa carreira, não tem problema se sobrar só um ponto aqui no final, porque tem o ponto da correntinha e a gente não fecha nele, então fica como se fosse 2 pontos. A gente faz aqui as 3 correntes. Vamos na alcinha do ponto baixo, puxamos essas 3 correntes ali por dentro. E depois, pelo ponto corrido que fica aqui, a gente engata ali a alcinha e puxa aquele fio ali por dentro. E agora, nós vamos começar a nossa próxima carreira. Então, nós vamos subir aqui 2 correntes, vamos diretamente lá para o espaço, vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos para o próximo espaço e repetimos. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Você vai repetir o ponto V duplo para cada um dos espaços da base. Quando você terminar essa carreira com ponto V duplo, ela vai ficar dessa forma. Você puxa as pontinhas do V, porque eles vão ficando amontoados quando a gente tá fazendo o trabalho. Ó, eles vão ficar assim, fica bem lindo o efeito, parece uma flor. Agora, a gente vai arrematar e trabalhar com a cor rosa. Então, a gente alonga um pouquinho aqui o ponto, viemos aqui nessa primeira laçada do ponto alto, aliás, nessa daqui. Tem as 2 correntes e tem aquelas 2 laçadinhas que ficam do primeiro ponto. A gente puxa a laçada ali por dentro. Nós vamos arrematar, então, nós vamos cortar um pedaço do fio. Agora, a gente introduz a agulha naquele fiozinho corrido que ficou entre as 2 laçadas, entre os 2 pontos. Pegamos a laçada, puxamos o fio ali por dentro. Aliás, não, que a gente tá fechando a carreira. Vamos fazer novamente aqui. A gente não puxa, não. A gente puxa o fio todo ali por dentro. Que daquele modo é só para fechar a carreira. Mas como a gente quer arrematar, então a gente puxa todo o fio. Viemos aqui no pontinho antes daquele fio corrido, introduzimos a agulha pelo meio dele.
puxamos aquele fio ali por dentro. Agora sim, a gente arrematou. Fica o pontinho corrido ali, sem marca de fechamento de carreira. Agora, a gente vai esconder esse fio aqui por alguns pontinhos, levando lá para trás do trabalho. Passamos por dentro das duas correntinhas. Ó, e trazemos agora aqui pelo ponto alto. E agora, aqui por trás, a gente vai esconder esse fio do início, que a gente conseguiu prender só em um ponto baixo, e esse fio aqui do final. Todos com agulha de tapeçaria, você vai esconder, como a gente escondeu o fio rosa, aqui, esse fiozinho do final para esse lado esquerdo, no fio estampado, da mesma cor dele, e esse para esse lado direito. Então, agora, a gente vai pegar o fio rosa novamente. Ó, tá ficando bem lindo o nosso suplá. Nós vamos emendar aqui no meio de qualquer ponto V da base. Ó, deixa um pedacinho a mais de fio lá, para depois a gente fazer o acabamento do fio do início. Fica mais fácil. Nós vamos subir aqui 2 correntes no meio do V. Vamos fazer os nossos 2 pontos altos. Vamos trabalhar 2 correntes e mais 2 pontos altos, já escondendo aquele fio do início abaixo de todos esses pontos. Nós só vamos repetir a carreira de ponto V duplo, só que agora ponto V sobre ponto V, porque o ponto V aqui, ele ficou mais amontoadinho. Quando a gente trabalhar essa próxima carreira agora, ele vai esticar mais, vai abrir mais, vai dar mais folga. Então, pode ser trabalhado ponto V duplo sobre ponto V duplo novamente. Ó, você vai até o próximo ponto V, no próximo espaço, no meio dele, e trabalha. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. É só repetir um ponto V duplo para cada ponto da base. Depois que você terminar essa carreira com ponto V duplo, você vai puxar bem as correntinhas para dar aquele formato de ponta. Aqui a gente já está com 40 centímetros de diâmetro. Ó. Geralmente, o suplá ele é trabalhado redondo em torno de 35 a 40 centímetros de diâmetro. Então, agora a gente vai arrematar. Corte o fio, puxa um pouquinho aqui a laçada. Vá naquelas 2 alcinhas da corrente do primeiro ponto alto, ó. Tem as 2 correntinhas e aquela alcinha. A gente puxa o fio ali por dentro. E puxa todo o fio. Ó, vamos puxar toda aquela ponta ali por dentro. A gente deixou muito fio aqui, vamos cortar um pouquinho. Puxei ali por dentro, agora eu venho naquelas 2 alcinhas no último ponto alto, elas ficam antes do ponto, se formam quando a gente faz o ponto, né? Então, a gente vem com a agulha por trás, saindo no meio daquelas 2 alcinhas, pego o fio e passo ali por dentro. Pronto, já está arrematado. Agora, eu vou esconder esse fio aqui, como eu fiz naquela outra carreira de ponto V. Eu vou trazer por dentro das 2 correntinhas. Uma vez aqui, uma vez nessa outra. Venho pelo ponto alto, levo lá para trás do trabalho, e aí sim eu venho aqui por trás, coloco na agulha de tapeçaria e escondo o fio. Ó, então, eu vou trazer aqui para trás. Esse do final eu escondo pro lado esquerdo. Vou trazer aqui para baixo e vou passar por dentro aqui
dos pontos altos. Só por trás. Depois eu corto. Perdão. Esse fio aqui eu já escondi por entre os pontos altos. Ele já fica bem seguro aqui, porque a gente já escondeu sob, né, aqueles 4 pontos altos. Se você quiser esconder mais, você tem que trazer aqui por cima, voltar aqui para baixo e esconder aqui. Senão, você já pode cortar. Aqui vamos só esconder para você ver como é que se faz, se você quiser ir para o segundo ponto V. Ó, tem que ir pela mesma cor. Chegou lá embaixo, passa por baixo dos pontos altos. Ó, e pronto. Agora você corta. Essa é a parte de trás do seu suplá, ela fica perfeita. Essa parte da frente dele e o seu suplá redondo em crochê com fio de malha está finalizado.